Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo Martins Alves e hoje nós vamos aprender a como instalar o ambiente de desenvolvimento do Flutter no Linux. E tem algumas pessoas que vão nos ajudar com esse processo. São eles Henrico Ferreira, José Antônio e Samuel Souza. Eu vou deixar o LinkedIn de todos aqui na descrição, belezinha? A aula vai funcionar da seguinte forma: o Samuel vai mostrar a instalação do Flutter e o SDK, eu vou mostrar a instalação do Android Studio e o Henrico vai ensinar a instalação e configuração da IDE do VS Code. Por fim, a gente finaliza com o José fazendo aquela conclusão de tudo que a gente viu na aula e finaliza para a próxima videoaula. Beleza? Bora para a aula. Para iniciar a nossa instalação do Flutter, primeiro abra o navegador de sua preferência e procure por Flutter SDK Download. Abra a primeira opção, que é o site oficial da documentação do Flutter. Aqui ele lista vários sistemas operacionais, nosso foco é Linux, pode clicar. Aqui ele dá todo o passo a passo dos comandos necessários para a instalação. Vamos começar com esse sudo snap install Flutter Classic. Pode copiar, abre o seu terminal do Linux, pode abrir com Ctrl Shift T, cola o comando, ele vai pedir sua senha, coloque a senha, execute o comando e espere o mesmo finalizar o processo. Após a instalação estar concluída, abra a documentação novamente e copie esse segundo comando, Flutter SDK Path. Cole e execute-o também. Esse comando vai nos retornar o caminho que o nosso Flutter está instalado. Nós já vamos usar esse caminho. Agora, abra a documentação novamente e procure pelo comando export path pwd /flutter /bin. Esse comando que está na tela. Copie ele. Agora, abra sua pasta e vá na principal. Nela você pode estar dando o comando Ctrl H, que ele vai mostrar os arquivos ocultos, e procure por bash rc. Nesse arquivo bash, desça até o fim, colhe o comando copiado do path e você vai estar substituindo essa parte do pwd com aquele comando lá do terminal retornado, que no caso é home vbox user snap flutter common flutter. Após isso você dá um Ctrl S para ele salvar esse arquivo. Abra o seu terminal novamente e terminal não, abra a documentação novamente e procure pelo comando a seguir flutter doctor. Pode copiar esse comando, abrir o seu terminal e colar ele lá e dar o enter. Esse comando basicamente vai retornar as pendências da nossa máquina para a execução do Flutter, ou seja, o que falta a gente instalar para poder executar o Flutter. No nosso caso, está faltando o SDK Android. Então, para nós instalarmos o Android Studio, a gente pesquisa por Android Studio na web, no navegador que você preferir. A gente acessa o primeiro link para nós instalarmos. A gente agora arrasta para baixo para a gente ver aqui qual plataforma a gente vai utilizar. No caso, a gente está utilizando o Linux, então a gente clica em Linux 64 bits. Essa aqui é as licenças, a gente tem que concordar para a gente instalar, certo? Então, após isso, a gente vai ver que a gente já tem o Android Studio aqui instalado. A gente vai ter que extrair ele aqui, a pasta dele, certo? Como eu já tenho aqui a pasta dele já extraída, eu vou colocar ele aqui, clicar duas vezes, clicar novamente, acessar a pasta bin, acessar o caminho dela no terminal. Aqui, Open Terminal. Aqui a gente está acessando a pasta via terminal. Então a gente vai listar o diretório, só para dar uma olhada.
A gente está vendo esse estúdio.sh. A gente vai acessar ele. Opa, cliquei errado aqui. Colocar o ponto, isso. Agora ele foi compilado. Agora é só guardar um pouquinho. Tá vendo que ele abriu aqui, ó. Esse Import Android Studio Settings, a gente dá um OK. Ele vai estar fazendo o setup. Então, é um processo bem simples. Então, Next, Standard, por enquanto, certo? A gente vai dar um Next, Next. Como é um processo de Next, a gente já tem que aceitar os termos aqui, as licenças de cada um aqui. Bem simples. O processo ele é só basicamente bem comum. Ele é um Next, Next, Next. Vamos aceitar aqui o do Google. Pronto, damos um Finish. E ele está instalando os componentes, fazendo o download deles. O download já foi feito. Agora a gente dá aqui um Finish para acabar aqui. Vamos executar aqui. Então a gente abre essa tela inicial. Vamos aqui em mais ações. SDK Manager. Vamos agora vamos em SDK Tools. Vamos acessar aqui. Tá vendo que tem todas essas ferramentas. Vamos utilizar o SDK Android SDK Command Line Tools. Vamos confirmar. E ele já instalou. Então, bora prosseguir. Bom, agora que nós iremos iniciar o processo de instalação do Visual Studio Code. Para isso, nós abrimos o nosso navegador de preferência e na barra de pesquisa nós pesquisamos Visual Studio Code Linux. O primeiro site que aparecer é o site oficial do Visual Studio Code e ao carregá-lo nós selecionamos a opção .deb para Linux, que é referente a instalação do Visual Studio Code a sistemas operacionais como Debian e Ubuntu. Automaticamente o site ele inicia o processo de instalação desse arquivo de extensão .deb. Agora nós aguardamos a instalação, todo esse processo, e após isso nós podemos dar 2 cliques neste arquivo. Após isso nós tivemos o retorno referente ao site sobre as preferências de cookies do navegador. No caso, essas opções não são necessárias para nós fazermos a instalação do Visual Studio Code e em seguida nós podemos basicamente fechar esta página. Seguindo com o processo de instalação, nós podemos abrir o nosso terminal. Eu utilizo o comando ls para ver os diretórios disponíveis. Em seguida, utilizo o comando cd downloads para ir para a pasta downloads do terminal. Novamente, utilizo o comando ls para listar os diretórios. E nós temos os arquivos também listados, no caso, confirmando a instalação com sucesso do arquivo .deb. Para executá-lo corretamente, nós utilizamos o comando dpkg espaço -i com o nome do arquivo, lembrando de executar este comando com a opção sudo, e após a opção -i nós colocamos o nome do arquivo da extensão .deb. Nós digitamos a nossa senha de usuário sudo e ocorre todo o processo de instalação. Nós podemos aguardar e foi finalizado com sucesso. Para nós confirmarmos a instalação bem sucedida, nós vamos nos nossos aplicativos e pesquisamos Visual Studio Code. Abrimos ele. Em seguida, vamos fazer a configuração das extensões do Visual Studio Code. Como ele já foi instalado com sucesso, vamos instalar a extensão Flutter para podermos codificarmos utilizando o Flutter. Nós clicamos na opção Install, que é referente à primeira extensão oficial do Flutter, e só aguardarmos a instalação. Podemos ver que foi realizado com sucesso todo esse processo de instalação dessa extensão.
E para confirmarmos é só nós clicarmos na extensão Flutter e vermos que tem a opção Uninstall. Após isso, nós vamos no nosso terminal executar o comando Flutter Doctor. Ao executar este comando, nós temos o retorno de que nós não aceitamos as licenças do Android para nós executarmos o Flutter nas diversas plataformas. Para que nós aceitamos esses termos de licença, nós devemos executar o comando Flutter Doctor Android License. Eu vou copiar este comando e executar no terminal. Vamos executar este comando e nós obtivemos um erro. Isso basicamente ocorreu pois nós executamos esse comando com uma quebra de linha. Eu irei fechar o nosso terminal e abri-lo novamente para nós digitarmos este comando sem a quebra de linhas. Vamos aqui fechar o nosso terminal. Em seguida, nós vamos abrir novamente o nosso terminal. Com ele aberto, nós digitamos novamente o comando flutter doctor espaço -- android license. Após isso, só executarmos o comando e nós podemos ver que ele está funcionando corretamente, fazendo todos os processos necessários. Após isso, nós devemos aceitar os termos digitando Y em seguida Enter para confirmar a aceitação desses termos. Com isso, nós temos a realização da instalação do Flutter e do Visual Studio Code além das suas extensões com sucesso. Bom, após nós realizarmos a instalação do Visual Studio Code, vamos criar nosso primeiro projeto. Eu venho aqui na pasta Downloads e crio um novo folder, um novo arquivo, no caso o arquivo Hello World, que nós iremos utilizar para criar nosso projeto Flutter. Bom, criamos com sucesso essa pasta. Após isso, vamos mudar de diretório, abrindo o terminal e indo para a pasta Downloads, em específico a Hello World, que está dentro da pasta Downloads do nosso sistema operacional. E nós fazemos isso utilizando o comando cd. Após isso, nós podemos criar o nosso projeto Flutter com o comando flutter create, seguido no nome do nosso projeto. No caso, eu vou digitar aqui teste. Executamos o comando e ele vai fazer a criação do nosso projeto Flutter. Para nós confirmarmos que a criação deste projeto foi realizada com sucesso, nós iremos abrir o nosso Visual Studio Code. Vamos abri-lo aqui. Após abrirmos o editor de códigos, vamos abrir a pasta em que criamos o projeto, no caso a pasta teste, dentro da outra pasta Hello World. Aqui nós podemos ver que os arquivos foram criados e configurados com sucesso. Dentro da pasta lib, no arquivo main.dart, nós iremos editá-lo para criar o Hello World, em específico na linha 14, no comando title seguido do texto Hello World que nós iremos inserir. Para que nós possamos executar esse projeto, nós devemos utilizar o comando flutter run no terminal integrado do Visual Studio Code. Mas lembrando que é necessário fazer a edição da main.dart e salvar este arquivo para aí sim nós possamos executar o Flutter Run. Vamos no terminal integrado do Visual Studio Code após salvar o arquivo e digitamos Flutter Run para executar uma aplicação no Linux. Após isso, nós podemos ver que nós temos aqui a nossa aplicação Flutter com o Hello World. Como foi visto, esse processo de instalação do Flutter e Dart no Linux é bem simples, só precisamos tomar atenção ao inserir os códigos no terminal.
mas nada muito complexo. Além disso, o Flutter no Linux não é apenas uma ferramenta, mas uma ponte para a inovação e experiências multiplataforma. Nesse ecossistema, cada linha de código celebra a versatilidade e a comunidade open source, transcendendo o simples desenvolvimento de aplicativos. Que o Flutter continue se a trilha para novos horizontes digitais, codificando o futuro um IDET de cada vez. Agradecemos pela atenção, muito obrigado.